Fala galera, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar, hein? Hoje nós encerramos o ciclo do terceiro bimestre. Olha só como passa rápido o tempo, rápido e ligeiro, e por isso nós estamos aqui toda quinta-feira com conteúdo novo para você se preparar para as provas de vestibular, provas da escola e Enem, no Chave do Enem. Bom, fechamos sempre todos os ciclos com ciências humanas, obviamente, que é aquela do meu coração, e eu convido você então hoje a pegar a sua apostila de Geografia e História, sentar aí na frente. Geografia já pega lá o módulo 2, vamos falar, né, sobre o módulo 2, vamos conversar um pouco sobre isso. E também se prepare, pega água, pega ali uma pipoquinha, porque agora é hora de rever e ver aquilo que é mais importante dentro desse contexto. Não se esqueça também que agora há pouco fechou o simulado de natureza e depois da live de geografia e de história ainda tem correção e tem dicas para a redação do Enem, chave de ouro hoje aqui para você também. Beleza? Então, combinado? Não se esqueça, depois que acabar, todo o chave entra também o simulado de humanas, com questões de geografia e história, que vamos corrigir na próxima semana. E semana que vem já começamos o primeiro ciclo do quarto bimestre. O fim vem bem rápido, hein? O fim está bem próximo. Então se liga aí, vamos começar Chave do Enem no ar. Rodou a vinheta e eu volto depois. Galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Agora sim, definitivo, aqui com vocês para falar de geografia. Vamos falar sobre o módulo 2 da apostila. Na última aula nós tivemos o módulo 1 e o módulo 2 é sobre sistemas políticos capitalismo. Tá? O terceiro módulo a gente não vai trabalhar no Chave do Enem, você pode ver ali na apostila. Por que o 2? Porque ele hoje é mais aderente à nossa sociedade, tem mais reflexo na nossa sociedade. Então vem comigo, vamos começar. Bom, para falar de capitalismo, nós temos que lembrar que o capitalismo mesmo ele foi solidificado, ele foi consolidado no final da Idade Média, tá? Com as grandes navegações. Então, os grandes pensadores do capitalismo ali constituíram a base do pensamento capitalista, e o capitalismo ele passa por transformações ao longo do tempo. Uma das características do capitalismo é ele se adaptar. Não que ele se adapta, mas as pessoas adaptarem o capitalismo para a sociedade da época. E é por isso que o capitalismo consegue resistir, por tanto tempo, sendo um sistema predominante no mundo. Lá na Guerra Fria existiu o mundo bipolar, mas o capitalismo prevaleceu pela capacidade de se reinventar, diferente do socialismo. Então, qual que é a base, independente da época que nós estamos? Propriedade privada, tá? Provada, mas é privada, tá? Propriedade privada, isso é fundamental. A propriedade não fica na mão do Estado, mas sim de um proprietário que adquiriu. Mas nem todo mundo adquire de maneira certa. Existe em todo lugar o crime, o ilegal, o poder, o excesso de poder, mas teoria, tá? Propriedade privada adquirida pelo próprio esforço, pela própria capacidade. A acumulação do capital produtivo, olha, produtivo, não é só guardar dinheiro debaixo do colchão. É o capital que é reinvestido para gerar mais capital. E baseado no trabalho assalariado. Embora a escravidão foi a base lá no começo. Mas hoje, atualizando, trabalho assalariado, afinal de contas, o trabalhador assalariado é consumidor. No contexto, principalmente pós-evolução industrial, perceba que a escravidão acabou antes, ainda bem, acabou, só vai fazer mais sentido esse trabalhador assalariado depois, porque agora a indústria precisa ter consumidor em grande escala, porque produz em grande escala. Ok? Então essa é a base, está lá no comecinho da sua apostila, dá uma olhadinha nisso. Outro ponto importante é que conduz o capitalismo à ideia do liberalismo, agora hoje chamado neoliberalismo, a gente vai colocar no mesmo pacote, Smith, foi um dos fundadores dessa ideia do pensamento liberal, que surgiu na Europa, mas atravessou o Atlântico, foi levado para a América do Norte com os peregrinos que fugiam da perseguição protestante na Inglaterra, e se difundiu muito mais fortemente lá e depois ganhou força com o fim do absolutismo na Europa. Então, qual que é a base? Se a gente for só pincelar, passar por cima aquilo que é básico e essencial sobre liberalismo. Primeiro, a ideia do livre mercado. O Estado não deve, não deveria
interferir totalmente na economia. O Estado ele tem que gerenciar e criar leis para que o sistema funcione. Essa é a ideia do liberalismo. Tá? É a ideia, porque lá embaixo, já vou lá embaixo. As crises, como a crise de 29, provou que esse liberalismo total não funciona, não existe. Tá? Embora algumas pessoas ainda dizem que na prática não funciona. Mesmo os Estados Unidos, que é o grande país liberal no mundo, embora hoje há contestação sobre isso, né, porque há uma grande interferência hoje do Estado sobre a economia, sobre a vida do cidadão, mas o próprio Estados Unidos aprendeu isso na década de 20. Em 29, com a crise de Nova York, Bolsa de Nova York, o crack da Bolsa, né, a Grande Depressão, mostrou que se não houver alguns ajustes do Estado e na crise, uma intervenção, a economia pode entrar em colapso nas crises. Aí entra a ideia do keynesianismo, onde o Estado ele vai atuar pontualmente para atender algumas necessidades para que o sistema funcione. Mas deveria ser pontualmente e não abraçar o Estado. Tá? Isso acabou ali na segunda fase do capitalismo, embora hoje parece que está voltando um pouquinho mais. A lei da oferta e procura, né, oferta e demanda, então preço, né, não é Estado que controla. O tomate que você compra não é o governo que controla o preço. O arroz que você compra não é o governo que controla o preço. A gente mora num país capitalista. O preço do arroz, do tomate, depende de quanto está produzindo, quanto tem de procura. Esse é o preço. Ah, mas professor, o imposto? Não, o imposto é o mesmo. Durante o ano não aumenta nem diminui o imposto do seu produto. O que vai aumentar e diminuir é a oferta e a procura do produto. Se chove demais, perde o tomate, o preço vai lá em cima. Se tem uma época que tem um equilíbrio, né, entre chuva e sol, o tomate produziu bastante, o preço cai. A mesma coisa para o arroz, para o feijão, né? Então, produtos agrícolas, isso é muito mais fácil você entender. Obviamente, também tem que entender uma outra variável. Teve uma época que agora virou moda comprar morango e fazer o famoso morango do amor, né? Foi o hype desse ano. Cada ano tem um hype, né? Pistache, paletas, já passou. Foi o hype do morango do amor. O morango inflacionou. O morango inflacionou na época do hype. A hora que estava no auge ali, inflacionou por quê? Todo mundo queria comprar morango. A produção estava boa? Estava. Né? Inverno, né? Período bom para a gente poder produzir. No Brasil é a época que produz. Só que a demanda foi maior. Se a demanda aumenta, o preço sobe. Tá? E também, o próprio liberalismo gerou monopólios, oligopólios. Grandes empresas, né? Já que não tem tantas travas, totalmente livre, grandes empresas começaram, então, a ter o domínio total sobre o mercado específico. Então, esse aí é um ponto que foi corrigido também. Foi criado, e é usado em escala global, as chamadas leis antitrustes. Por quê? Porque se eu deixo uma grande empresa dominar totalmente o mercado, ela controla o preço. Aí você não tem um livre mercado. Aí você não tem aquele livre mercado lá em cima. Você vai ter uma única marca que controla o preço. Isso aconteceu lá com o petróleo no passado, nos Estados Unidos, e ali também começaram a pensar um pouco mais sobre essas leis antitrustes, para que mesmo os menores possam competir no mercado, né, de nicho ou num certo setor de mercado, evitando o oligopólio e o monopólio que controla preço também e vai contra o livre mercado, porque há o controle de uma única corporação, tá? Ou de um grupo muito pequeno de corporações, inclusive, que podem ajustar o preço entre si. Ok? Tudo isso é importante como base. Bom, o sistema capitalista, como eu disse para vocês, ele resiste porque ele tem a capacidade de se reinventar. Ele se reinventou ao longo do tempo conforme a sua época. Quais são, né, as etapas principais que nós temos do modelo capitalista, né, as fases? Então, o mercantilista, como eu falei para vocês, o capitalismo vai consolidar, a ideia de capitalismo mesmo vai surgir no final da Idade Média, justamente no período dos séculos XV até o século XVIII, onde as grandes navegações e o comércio de especiarias estava no auge, por isso que é mercantilista, tá? Ou comercial, pode aparecer também com o nome de comercial, tem variações de nome. Tá? Então, esses países, né, eles começaram a acumular muito capital, fazendo o quê? A exploração das suas colônias, principalmente na América, comercializando esses produtos primários. Né? E também uma coisa horrível, que são os escravos. Então, quais são os países ali que, né, entraram nesse período, que dominaram esse período? Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda e França. Produtos: açúcar, escravos, rum, metais preciosos, madeira e outros produtos como as especiarias ali da Ásia. Tá? Tudo isso acumulou muito capital, transformou a sociedade, século XVIII e XIX, Revolução Industrial, Inglaterra. Tá? Então, lá no metade do século XVIII, nós vamos ter a Revolução Industrial na Inglaterra, e agora nós vamos ter a indústria. Né? Ela vai se espalhando para a Alemanha, Itália, França, Estados Unidos, Japão. Né? Então, no século XIX, nós vamos ter uma grande concorrência já industrial. Agora,
não é exploração só do ouro, não é exploração de metais preciosos, não é exploração de produtos primários. Mas agora a indústria vai começar a dominar o cenário econômico global. Claro, global é pesado ainda, não é globalização, mas na Europa, na América, começa a ideia de tentar vender para outros países, você vai ter os grandes grupos corporativos. Isso cresce tanto, 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 que vai formar mega grupos econômicos que vão inclusive abrir capitais derivativos na Bolsa de Valores. Então, ali no início do século XX, nós vamos ter a fase financeira. A indústria é poderosa, a indústria está lá poderosa, grandes corporações, grandes investidores, mega investidores, vão abrir capital. Agora, a venda de ações, moedas, derivativos, tá, que são contratos, por exemplo, commodities, né, contratos de longo prazo. Eu não tenho soja, mas eu compro um contrato de longo prazo para comercializar soja em tal lugar, e aí se compra e se vende. Então agora nós vamos ter essa parte financeira. A Bolsa de Valores vai ser, né, o grande marcador desse tempo. A indústria é importante porque ela depende, né? Depende, eu tenho que ter produção, só que ao mesmo tempo eu tenho agora a Bolsa de Valores. Até o preço da soja é cotado em Bolsa de Valores hoje, tá? É claro que isso também gerou crise. Vai ter a crise de 29, eu já falei um pouquinho para vocês. Por quê? Houve um descompasso, a supervalorização do financeiro e a indústria não cresceu. O papel que estava vendido a 1 bilhão, claro, com preço hipotético, não valia isso, porque a indústria não crescia. Tem que lembrar que não existia balanços comerciais, hoje é obrigatório. Trimestralmente, uma empresa falar qual é o seu balanço, o que ela produziu, não produziu, tem que ter auditoria. Na época, não. Na época, vai, só acredita. Aí, de repente, estoura-se a bolha, uma empresa fale, mas ela valia bilhões. Aquele papel que o cara tinha e era milionário, ele acorda pobre, crise de 29. Isso vai afetar, assim, encadeia toda a economia global, tá? E nós temos também o capitalismo informacional, que já está mais ligado com o mundo globalizado. Ó, no financeiro, a gente estava no final da segunda fase da globalização, tá? Desculpa, da industrialização. O informacional já é a terceira revolução industrial, já é a partir de 1950, 60, 50, 60, também temos a revolução do meio técnico-científico informacional, internet, a globalização ganha força. Então agora, a partir dos anos 50, o sistema produtivo está conectado em escala global. As multinacionais agora estão, de fato, não só vendendo, mas produzindo em escala global. Agora, a troca de mercadorias é em escala global. Tá? Então, outro ponto importante, nós vamos ter o Vale do Silício ganhando força, a tecnologia. Quais são as empresas mais valiosas hoje do mundo? As empresas de tecnologia. Então, não é só produzir aquilo que a gente vai consumir de maneira primária, mas tudo aquilo que nos cerca. Os grandes players surgem. Nós vamos ter também o neoliberalismo, tá? Que no começo é aquela coisa mais competitiva, Lobo de Wall Street, aquela coisa, né, que vale só dinheiro, 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 um capitalismo selvagem, que eles chamam na época, né, que só vale o lucro, não importa o que você tem que fazer para isso, mas depois vai caminhando um pouco mais para essa questão do comércio global, que a globalização viveu. Obviamente, hoje a gente está vivendo um fim desse processo, né, com esse monte de taxa de alguns países ali, né, chega o líder e fala, não, agora você paga tanto de taxa. Interferência do Estado pesada, isso mostra que esse sistema está entrando em colapso também, e o capitalismo ele vai se reinventando ao longo do tempo. Bom, obviamente que isso mexeu também na classificação geopolítica dos países. Essa timeline também está lá na apostila de vocês. Obviamente que agora a gente vai ter as classes sociais bem definidas e nós vamos ter a classificação dos países por produção e por riqueza. Então, lá em 49, na Guerra Fria, o presidente americano Harry Truman lançou a expressão países subdesenvolvidos para promover o modelo estadunidense de economia desenvolvida. Então, o que era o desenvolvido? Industrializado, subdesenvolvido, matéria-prima. Em 52, nós temos lá Alfred Salve, né, o demógrafo francês, utilizou o termo terceiro mundo para dizer o que era uma economia capitalista de países pobres. Tá? Olha só, lembrando que esse termo não se usa mais. Só que daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor o que é terceiro mundo. Tudo isso tem a ver com a relação capitalismo e socialismo na Guerra Fria. Em 65, Yves Lacoste, um geógrafo francês, né, ele vai criar o contexto de terceiro mundo, vai mapear quem é o terceiro mundo para separar segundo e primeiro mundo e também vai, né, criar essa ideia da geografia do subdesenvolvimento, relação norte e sul. Em 73, pouco depois, nós vamos ter o surgimento, né, de uma nova ordem econômica
E aí nós vamos ter a expressão país em desenvolvimento. Opa, 70, capitalismo financeiro. Globalização. O que acontece ali? 50, 60, 70, a indústria ficava, antes disso, ficava só nos países de primeiro mundo. Brasil, México, Argentina, Coreia do Sul, Vietnã. Vão começar a receber agora indústrias desses países. Agora, o Brasil não é só exportador de produto agropecuário, que o país que é só exportador de agropecuário é terceiro mundo, baixo valor agregado. O Brasil começa a ter uma base industrial, começa a produzir, a economia cresce, todos os setores crescem, aí vai criar o termo, ser criado o termo ali, país em desenvolvimento, tá? É o caso do Brasil até hoje. Então, em 80, mais duas formas foram criadas, que é o termo norte-sul, tá? E o termo centro-periferia. Vamos entender um pouquinho melhor, então, alguns desses conceitos. Primeiro, segundo, terceiro mundo. Esse é o mapa ali, né, que ficou, não é válido mais, não pode chamar o Brasil de terceiro mundo, de segundo mundo, primeiro mundo, tá? Mesmo porque hoje ele não caberia mais em terceiro mundo. O que era então na época, professor? Tem que lembrar, contexto Guerra Fria. Nós temos um mundo capitalista e um mundo socialista. Primeiro mundo eram os países capitalistas industrializados, liderados pelos Estados Unidos, grande potência do mundo ocidental. Segundo mundo, todos os países socialistas. Todos os países socialistas. Terceiro mundo, os países capitalistas que não tinham uma base industrial, ou seja, eram somente agroexportadores, pobres. Tá? Então, dependiam totalmente da importação de produtos industrializados para poder viver. É aí que não dá certo o negócio, né? Se você exporta produto agropecuário, tá certo, a gente exporta, mas tem que depender totalmente da indústria externa, a balança comercial é negativa, não fecha. O país não tem capital circulando interno, então se torna muito pobre, por isso que era terceiro mundo. Com a queda da União Soviética, já era, não existe mais segundo mundo. Tá? Agora, nós vamos usar aquela classificação. Desenvolvido, subdesenvolvido ou em desenvolvimento, que é o caso dos países que, na década de 50, 60, 70, diversificaram a economia. Tá? Bom, vamos lá então. Divisão norte e sul. Opa, voltando aqui. Norte e sul. Então, a linha é a divisão norte e sul. Tá? O que seria o norte e sul? Norte são os países com alta industrialização e qualidade de vida. Perceba que o norte, pessoal, não está na linha do Equador, tá? Não está na linha do Equador. É o norte e sul geopolítico. Vai pegar a América do Norte, vai pegar a Europa toda, tá? Vai pegar a Oceania, dois países, Austrália e Nova Zelândia, tá? Então, eram os países que tinham qualidade de vida industrializados. Mas, professor, e a Rússia? Gente, a Rússia se industrializou. A União Soviética era uma potência também, tá? Então, fica no norte geopolítico. E a exceçãozinha ali, né, bem fora do eixo, é a Austrália e a Nova Zelândia, tá? Ok? Existe outra classificação também que é centro, perceba, centro, Europa Central e Norte da Europa, os países mais desenvolvidos da Europa, não são todos, e América do Norte, Austrália e Nova Zelândia. Por quê? São detentores de tecnologia industrial. Toda a pesquisa, boa parte da pesquisa estava concentrado ali. Hoje está mudando um pouquinho, mas ainda é concentrado ali. Então eles são a base das indústrias multinacionais. Periferia. Olha o amarelinho. São todos países que não têm industrialização organizada. São ainda dependentes da exportação de matéria-prima. São muito pobres por esse motivo. Vai pegar uma parte ali da Ásia, vai pegar uma parte da América do Sul e quase toda a África. E em verde nós temos a chamada periferia ou semiperiferia ou periferia integrada, pode aparecer esses dois termos. Já são países que têm uma base industrial bem desenvolvida. São exportadores agrícolas, agropecuários, Estados Unidos também é. Tá? Mas tem uma diversificação industrial e teve um crescimento econômico graças a essa industrialização do país, graças a essa mudança da base. Né? E o IDH teve uma pequena elevação. Pequena não. No caso do Brasil, teve uma grande elevação. A gente pega os anos 80 para hoje. Tá? Outra classificação, então, também são dos países menos avançados. O que são esses países menos avançados? O PMA. São países que estão lá embaixo na classificação do IDH. Então, se a gente pega ali os últimos 46 colocados da posição em IDH do mundo, nós encontramos esse grupo aqui. Sendo que na América nós temos somente um, que é o Haiti, que passou pelo conflito ali em 2004, guerra civil, né, teve terremoto, economia desestruturada.
Nós temos na África 33 países que estão, né, lá na parte mais baixa do IDH, do desenvolvimento. Nós temos lá no Oceano Pacífico, né, lá na Oceania, 3 países, né, que é Kiribati, Ilha Salomão e Tuvalu. E na Ásia nós temos ali 9 países, né, Afeganistão, Nepal, Butão, Myanmar, Laos, Camboja e Timor-Leste. E na África nós temos esses 33 países que aí nem vou ler, né? Aliás, o Iêmen também entra, tá? Nesses países pobres, na Ásia. E aqui nós temos 33 países. São países que enfrentam desafios estruturais para sua modificação de base econômica. Traduzindo, a questão ali é muito mais grave do que só ter indústria. São países que precisam de grandes investimentos para que a infraestrutura do país seja mínima para poder se modernizar. Então são países que ainda estão, né, naquela fase pré-industrial, no sentido que não quer dizer que não tem nada, mas que ainda estão tendo que investir em rodovias, geração de energia, educação básica da básica, né, para poder ter uma estrutura industrial ainda, mesmo que seja elementar. Então são praticamente todos dependem da importação de alimentos, ou de boa parte dos alimentos, tudo que é industrializado de outros países, exportam ali minerais, exportam produtos agrícolas de baixo valor agregado. Isso reflete, obviamente, na grande dificuldade que tem em emprego, renda, acesso à educação, saúde e expectativa de vida, tá? Então são esses países que sofrem por uma questão estrutural, isso reflete na qualidade de vida e no desempenho econômico desses países. Ok? Se a gente pudesse, a gente ficava ali falando um monte de coisa que tem que ser falado, mas temos que ser pontuais aqui. Bom, queridos alunos, só uma observaçãozinha que eu quero fazer com vocês. Ainda faltou aqui falar dos países em desenvolvimento que hoje são potências regionais. O nomezinho pode cair muito de vestibular. BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. São países que são da periferia integrada, né, que a gente olha aqui, ó, são da semiperiferia ou periferia integrada, que hoje tem uma indústria forte. Brasil, Rússia, Índia e China hoje são potências econômicas e políticas no contexto global, que provoca medo em alguns líderes globais que tentam combater inclusive o BRICS, mas faz parte do mundo multipolar que aconteceu depois do fim da União Soviética. Bom, espero que você tenha entendido essa questão geopolítica, a base do capitalismo. Um forte abraço e nos vemos. E aí, galerinha do Chá do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri para mais uma aula de História para o segundo ano. Olha os temas de hoje. Só pega a ideia. Muito legal. Segundo reinado, neocolonialismo, economia cafeeira, relações externas do Brasil e a questão do abolicionismo. Quem é esse cara aí? Vamos lá. Quem é que sabe? Vamos lá. Quem? Isso aí mesmo. Dom Pedro II. Olha só que barba, tô tentando deixar a minha, mas chegar nesse porte aí é difícil, tá? Vamos lá então. Brasil de Dom Pedro II, né? Um país em transformação. O Dom Pedro II ele governou o Brasil durante 49 anos. Olha só, faltou um para, né, fazer a bodas de ouro aí, né? O jubileu de ouro, na verdade. E ele passou por vários momentos, né, da história do Brasil, como, por exemplo, as revoltas regionais lá, da Cabanagem, Balaiada, Sabinada, no período regencial, que vai passar do período regencial para o segundo reinado, Revolução Farroupilha, né, não sei que horas que vocês vão ver isso daí, mas possivelmente perto aí do Dia do Gaúcho, aí para os nossos amigos gaúchos do Rio Grande do Sul, né, que foi de 35 a 45, ele vai assumir em 40, né? Então vamos explorar a influência do neocolonialismo, a força do café, o conflito e diplomacia brasileira, principalmente com relação à Guerra do Paraguai, e o fim da escravidão, beleza? Então vamos lá. A Europa buscava dominar o quê, né? Nós estamos falando aqui de um período que nós conhecemos como Segunda Revolução Industrial.
primeira Revolução Industrial, né, ela aconteceu unicamente na Inglaterra, porém, os outros países, né, vendo que a Inglaterra estava prosperando muito com a sua Revolução Industrial, eles resolveram, né, fazer a sua própria Revolução Industrial. Igual assim, tipo cidade pequena que o cara abre uma farmácia e o cara começa a ver que tá ganhando dinheiro e todo mundo acaba, né, abrindo a sua farmácia e aí todo mundo depois tem que fechar porque dá problema, né? A questão não tem tanta gente para comprar tanto remédio. Então, as potências europeias como Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Bélgica, né, vão acabar dominando a África para usar o continente africano e asiático como um produtor de matéria-prima e também um mercado consumidor, né? E vão a partir daí então investir nessa retirada de matéria-prima e também na utilização deles como mercado consumidor. Então nós vamos ter um domínio econômico, político e cultural, né, nesses dois continentes, né? Então, uma outra questão importante é que neste período aí eles vão fatiar, né, a Europa. A Europa vai fatiar a África, principalmente, em algumas fronteiras em linha reta, até por sinal, entre esses países, né, não levando em conta o povo, mas simplesmente levando em conta o território que depois vai acabar ocasionando em várias guerras depois no processo de independência, né, desse continente. Uh, no Brasil, nós vamos ter um impacto, né? Não fomos recolonizados, mas a influência era grande de muitos países, como a Inglaterra, os Estados Unidos, né? A dependência econômica, a exportação de matérias-primas, o café principalmente, né? A nossa principal commodity, e importávamos manufaturados. Então a gente exportava café e comprava produtos de fora, principalmente ainda uma dependência muito forte da Inglaterra, mesmo que a gente já tenha já tivesse feito a nossa independência aí em 1822. A gente tinha uma dependência ainda muito forte da Inglaterra, principalmente de produtos manufaturados. Investimentos de capitais estrangeiros em ferrovias e portos, né? Principalmente a partir de um personagem histórico, né, bastante importante para a economia e a industrialização do Brasil, que foi o Barão de Mauá, né, um dos grandes primeiros industriários que o Brasil teve, e a pressão, né, da Inglaterra, pressionando aí para que houvesse o fim do tráfico negreiro, né, e o Brasil dando aqueles jeitinhos deles, né, o jeitinho brasileiro, para tentar burlar até que não foi mais possível, né, burlar é, essa pressão que a Inglaterra fez no que diz respeito à questão do tráfico negreiro, tá? Então, nós vamos ter aqui uma imagem de como que seria a dominação, né? Tanto da América quanto da África e da Ásia, né? Então, é muito importante saber que esse processo ele aconteceu de forma intensiva, né? E que isso fez com que muitos produtos fossem levados, né, desses dois continentes para ser utilizados na Europa. Um detalhe interessante, qual que seria a grande diferença do colonialismo que aconteceu entre portugueses na África com o neocolonialismo, né? Só para você ter uma ideia, a colonização portuguesa principalmente ficou no litoral, certo? E no neocolonialismo eles foram para o interior do continente, né, explorar diretamente. Então, a África ela foi, digamos assim, muito mais invadida dentro de uma perspectiva de ir para o interior no neocolonialismo do que propriamente no colonialismo. Foram feitas feitorias pelos portugueses, esses produtos escravizados, né, vinham do interior, eram comercializados ali nesses interpostos comerciais, e no caso do neocolonialismo houve todo um processo de invasão. Claro,
Dentro desse neocolonialismo, nós vamos ter as colônias, nós vamos ter os domínios, os protetorados, que são, digamos assim, relações de intervenção de países lá, né, lá no continente. Então, por exemplo, a colônia era que tinha uma intervenção mais forte, tanto interna quanto externamente, né? O protetorado uh, bem menor, o domínio também. Então, o pior de todos foi consequentemente a colônia, mas o domínio e o protetorado eram formas intermediárias de atuação dessa metrópole lá no continente africano e asiático. Ah, professor, mas por que os Estados Unidos não se envolveu tanto, principalmente na África? Porque os Estados Unidos tinham a América, né? E eles estavam aí tentando espalhar, né, a ideia do destino manifesto, da sua influência no que diz respeito à questão da América. Por isso que nesses processos de independência da América Hispânica, América Portuguesa, né, os Estados Unidos ele apoiou, né, porque na verdade um dos pontos era justamente fazer com que os europeus fossem para fora para que eles pudessem atuar aqui com mais tranquilidade muitas vezes, tá? Então vamos então para a economia do café no segundo reinado. O motor econômico, então, a principal força motriz, né, da economia brasileira passa a ser o café, principalmente no segundo reinado, né, o nosso principal produto de exportação. Produto que está muito atrelado à segunda revolução industrial, né? A gente sabe que o café ele é uma bebida estimulante, então para que a pessoa possa ficar acordada por vários períodos de tempo, né? O café ele sempre foi muito utilizado. Inicialmente ele era produzido no Vale do Paraíba, né? Ele teria vindo da região do Pará para essa região, se adaptou muito bem, o Oeste Paulista, Terra Roxa, né? E tu vai ter uma produção bem interessante ali naquela região. Gerou então grande riqueza para o país, né? E para os famosos, né, barões do café. Financiou também uma infraestrutura básica, né? E que a partir do momento em que muitos pararam de investir todo o seu dinheiro na questão da escravização, né? Também tu passou a ter esse dinheiro sendo investido em outras coisas, como ferrovias, portos, e aí entra também a figura do Barão de Mauá, como eu falei para vocês, que de certa forma aí algumas pessoas dizem que alguns historiadores dizem que o Segundo Império ele teve um papel extremamente importante na derrocada financeira dele. Ele impulsionou também a vinda de imigrantes europeus aqui para o Brasil, até mesmo porque tu tinha que fazer uma substituição da mão de obra escrava, e aí se optou pela mão de obra imigrante, também numa tentativa bem considerável de branqueamento da raça brasileira, até mesmo porque quando foi feita a abolição da escravatura, esse negro ele não foi, infelizmente, ele não foi integrado totalmente à sociedade brasileira. Ele ficou à margem do processo, né? E isso acabou gerando problemas que nós temos até hoje, né? As consequências, a manutenção então e a expansão da escravidão por algum tempo, né? A escravidão porque precisava-se de muita mão de obra para trabalhar o café, um trabalho muito manual. Ainda os imigrantes não tinham vindo para cá, então muitas vezes tu teve que burlar essa imposição, né, de não trazer mais escravos para cá, para o Brasil, justamente por precisar ainda utilizar a mão de obra africana, né? Fortalecimento, então, de uma nova elite agrária, né, que vai estar atrelado ao café. Nós tínhamos tido a cana-de-açúcar, o café. A necessidade do café acabou gerando um tráfico interprovincial aqui no Brasil. Ou seja,
trazer os escravos de outras regiões para a região produtora de café, né? Então, isso foi utilizado também em larga escala, né? Aqui nós temos a imagem de um cafezal, né? Bastante grande, né? E o Brasil, então, no cenário global e regional, tá? Os desafios. Depressão das potências europeias nesse período aí, né? Principalmente pela competição que vai existir no que diz respeito à segunda revolução industrial. A instabilidade da América do Sul, né? Nós vamos ter muitos países que se tornaram independentes, mas que vão começar a entrar em conflito, como é o caso, por exemplo, da Guerra do Paraguai. Nós também tivemos a questão Christie, né? Atrito diplomático entre a Inglaterra e o Brasil por prisões que foram feitas a, a pessoas não me lembro agora se era do Exército, da Marinha, acho que da Marinha, britânica aqui no Rio de Janeiro, e também porque um navio acabou naufragando e teve a sua mercadoria sendo roubada, e aí a Inglaterra pediu uma retratação do Brasil, um pagamento por esse prejuízo, né? Até isso foi arbitrado pelo rei da Bélgica, né? E o Brasil disse que não ia pagar porque não era culpa dele, né? E a questão da prisão, né? Então vai ter uma ruptura temporária entre os laços do Brasil com a Inglaterra, né? É nesse ponto aí também que tu começa a ter um pouco mais de necessidade de entender que o Brasil tinha que fazer uma industrialização independente da Inglaterra. Porém, né, volta-se a ter novamente essa ligação, principalmente na Guerra do Paraguai, que foi um conflito, talvez não, foi o maior conflito da América Latina, né, América do Sul, perdão, América Latina, não, da América do Sul, entre Brasil, Argentina, Uruguai, a Tríplice Aliança, contra o Paraguai, né? Eu tenho alguns alunos paraguaios e eles sempre me dizem que lá no Paraguai não é chamado de Guerra do Paraguai, né? Lá é chamado de Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, né? Então, o Paraguai é um país que não tem saída para o mar, né? Então, por isso eles tinham que ter as suas margens dos seus rios, né? Sendo disputado por outros países para ele poder passar e chegar até o Paraguai, né? Então, neste processo aí, tu vai ter um processo de invasão em duas regiões do Brasil, também uma região da Argentina, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, e na Argentina, feito por Solano Lopes, né? E isso acabou gerando um conflito. E uma coisa interessante que para a Guerra do Paraguai nós temos principalmente três perspectivas, né? Primeira delas, que talvez, né, o Paraguai ele tenha dado passo maior que a perna, achando que ele poderia, né, aguentar uma guerra contra o Brasil e a Argentina, né? E que teria sido culpa dele o início da guerra, o conflito. A outra, que o Brasil, né, foi ofendido no seu território e quis mostrar, né, quem é que mandava, quem é que tinha o poder na América do Sul. E a outra, que era muito difundida também no passado, que a Inglaterra acabou, né, colocando briga entre essas nações sul-americanas para que ela pudesse ganhar com o conflito, né? Então, tu tem essas três perspectivas. O que é verdade, né, é que o Brasil ele vai acabar praticamente ficando ele e o Paraguai no fim do conflito. O Duque de Caxias, que é o conhecido como patrono do Exército Brasileiro, no final da guerra ele atua na Guerra do Paraguai, só que no final da guerra ele começa a discordar um pouco de como que estava, né, indo os rumos da guerra, né? Ele acaba ficando doente. Algumas pessoas dizem que ele realmente estava doente, que outras que ele recuou porque ele não concordava muito. E aí o Conde D, né, que era marido da Princesa Isabel, vai assumir a liderança do exército. E realmente, gente, o que foi feito com o Paraguai foi um grande, foi um grande genocídio que fizeram lá. Os homens em idade de trabalho
foram reduzidos a taxas bem ínfimas, né? E nós vamos ter então disputas nessa região que acabaram trazendo um prejuízo muito grande para o Paraguai. A guerra então devasta o Paraguai, o Brasil sai vitorioso. O exército brasileiro volta para o Brasil com a ideia de que ele tinha, né, vencido. E a partir daí também tu começa a ter uma tentativa maior do exército de ter uma relevância dentro da política. A Guerra do Paraguai também trouxe uma ideia muito interessante com relação a que o abolicionismo também vai começar a entrar no exército, né? Até mesmo porque a partir do momento que tu vai na guerra com uma outra pessoa, que muitas vezes tu tem a ideia totalmente errada de que ele é inferior, mas na hora da batalha, quando tu vê, né, o brio e a gana dessa pessoa, tu começa a questionar essa questão de superioridade e inferioridade, né? E aí, dentro do exército, alguns começam a também questionar, assim como várias e várias e várias é, classes aqui no Brasil vão se opor a essa coisa que foi tão horrível na história do Brasil, né? Que é justamente escravizar pessoas, né? A escravidão, então, com base na economia, mas sob crescente críticas, né? Pressões externas e internas, né? Tanto da Inglaterra quanto de classes aqui do Brasil, passa a fazer várias leis, né? A lei do Eusébio de Queiroz, que era o fim do tráfico negreiro, né? A lei do ventre livre, que praticamente, se tu for ver, não libertou ninguém, né? Porque se tu for fazer as contas, 1871 até o que aconteceu com a Lei Áurea, ninguém seria libertado, né, por essa lei. A lei do sexagenário também, libertar os escravos com mais de 60 anos, era muito difícil um escravo chegar a essa idade, né? E aí tu vai passar a ter, né, um movimento abolicionista bastante grande aqui no Brasil, crescente dentro da intelectualidade, como Luiz Gama, José do Patrocínio, artistas como Castro Alves, né? Uh, poesias importantes que ele vai trabalhar dentro dessa perspectiva da escravidão. Muitas fugas, quilombos, campanhas por alforria, né? Aqui nós temos uma foto do Luiz Gama, que foi um jurista, jornalista, advogado, que conseguiu libertar muitos escravos via lei, né? Via justiça. Dia 13 de maio, então, 1888, finalmente, né, o Brasil consegue fazer o que nós chamamos de Lei Áurea, né, que foi o fim da escravidão, né, assinado pela Princesa Isabel, abolição definitiva dos escravos no Brasil, sem indenização aos ex-senhores, né. Isso trouxe um espírito que trouxe pouco não, dizer pouco é muito pouca coisa, trouxe muitos problemas para o Brasil, que é justamente tu não integrar essas pessoas à sociedade brasileira, né? E nós temos vários problemas até hoje com relação a isso, a questão desse racismo estrutural que nós temos no Brasil, né? Esse problema de falta de acesso, muitas vezes, a uma educação de qualidade, a necessidade, muitas vezes, de tu ter as cotas raciais, né? Então, isso tudo passa a ser uma característica do nosso país por ter passado por esse período, né, de escravidão, essa herança histórica, né? Então, legado, né, a grande vitória para a liberdade, né? Desafios para que os ex-escravos, né, pudessem ser integrados, a falta de apoio, inclusão, a, 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 a falta também da possibilidade desses escravos obterem terras no Brasil, né, que muitas vezes foi dado para o imigrante e não para os ex-escravos, e problemas sociais que persistem até hoje. Né? Aqui nós temos a Princesa Isabel, né, que foi a responsável. E aí a revisão, então, a economia do café, baseia na riqueza e na modernização, né?
desse processo, a relação internacional, os desafios da soberania, né, a partir, por exemplo, dessa intensificação da Inglaterra no que diz respeito a certos assuntos aqui do Brasil, o abolicionismo, a maior transformação social desse período, e um período complexo que mudou o Brasil para este Brasil contemporâneo que nós temos. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui, um grande abraço. E aí, gostaram da aulinha? Gostaram da aula de geografia? Falamos ali do assunto bem interessante, né? Gostaram da aula de história? Anotaram tudo? Muito bem. Então, a partir de agora, nós vamos para a chave de ouro com dicas do professor Tuts sobre redação do Enem. Afinal de contas, meus queridos, está chegando, hein? Outubro está chegando, logo vem novembro, as 2 primeiras semanas de novembro, Enem. Não se esqueçam, os 2 primeiros domingos de novembro, você tem encontro marcado com o Enem. Primeira semana, Humanas e Linguagens, segunda semana, Matemática e Ciências da Natureza. Fechou então? Então, depois de mim aqui, entra Tuts com dicas do chave de ouro do Enem e depois correção do simulado de Natureza. Espero você semana que vem, corrigindo Humanas e começando o ciclo do 4º trimestre com Linguagens. Combinado então? Fechou e rodou vinheta. E aí, galerinha, tudo bem com você? Mais uma vez aí, Tuts na área, para a gente trabalhar redação no Enem, certo? Já trabalhamos ali, foi dicas sobre a introdução, dicas sobre o desenvolvimento 1, vamos falar do desenvolvimento 2 hoje? Então, mais uma vez, papel e caneta na mão, vai lá comigo bem rapidinho, ok? Aqui é o D2, fechou? Desenvolvimento 2. Vamos criar aqui 3 blocos, ok? 3 blocos, sendo que cada bloco desse nós vamos ligar com uma conjunção, tá? Então já vamos colocar aqui quais são as conjunções que nós vamos ligar. Esse bloco que está ligado lá ao D1, você vai colocar assim, ó, outro sim, ok? Outro sim, fechou? Vírgula. Como que eu ligo este bloco a este? Você vai colocar ademais, ok? Vírgula, fechou? Como que eu ligo esse último aqui? Ok, aqui você vai colocar assim, ó, logo, fechou? Beleza, temos as nossas conjunções e com isso você está garantindo então o teu critério 4 no Enem. O que eu faço no bloco 1, então, Tuts? A mesma coisa que você fez no bloco 2, quando você apresenta o argumento, só que aqui você faz, obviamente, aqui você faz a sua apresentação do argumento 2. Aqui você apresenta, ok? Aqui você apresenta o argumento 2, fechou? Então, não adianta você repetir o teu argumento. Lembra que eu falei na dica passada. É você explanar o teu argumento. Abra esse argumento. Não deixe que a pessoa pergunte algo sobre o teu argumento, certo? Você precisa dizer o que você quer dizer. Fechou? Ok, você apresentou o teu argumento, tá bem legalzinho, tá tudo certinho. O que que você faz agora? Você colocou o ademais, vem o intertexto, intertexto, ok? Aí você vai colocar isto é, ok? E aí você faz a relação, argumento, intertexto, ok?
intertexto. Deixa eu arrumar aqui que ficou horrível isso aqui para você. Olha aqui, ó, presta atenção aqui. Vou apagar aqui. Ficou horrível isso aqui. Então, olha aqui, ó, presta atenção. Intertexto, vírgula, isto é, vírgula, relação argumento intertexto. Pontuou, colocou o ponto, beleza? Agora, o que você faz? Você faz logo e você faz o fechamento desse bloco, ok? O fechamento desse bloco. Como assim eu faço fechamento? Você, ó, à medida que, você pode começar assim, ó, logo, daí, à medida que, ok? À medida que, vamos lá, a gente estava falando sobre eu ser um problema para você, eu não dominar o conteúdo, isso não dominando o conteúdo, eu atrapalho a sua entrada na universidade. Então, à medida que o professor continuar dando aulas e não for realizada uma solução, né, mais pessoas terão dificuldades de adentrar a universidade, ok? Então você faz essa relação, à medida que vai acontecer isso, fechou? É basicamente isso, cara. É muito parecido com o que você fez no bloco 2, você faz no bloco 3, só que você faz em relação ao desenvolvimento 2, ok? Cara, a redação do Enem é uma das redações mais, assim, quadradinhas, que eu chamo, tá? Você precisa se ater a detalhes. Onde que as pessoas perdem ponto aqui? É quando ela só apresenta o argumento, ou quando ela só coloca o intertexto e ela não argumenta a respeito do intertexto, ou quando não tem fechamento. Então, estou te passando tudo que você tem que fazer, ainda mais as conjunções que você precisa, e ainda estou te dando a pontuação que você precisa colocar, que é a vírgula, ok? Então você não esquece essas dicas, fechou? Então, aqui, bloco 2, aqui é o bloco 3, você desenvolve o seu argumento 2, que é uma consequência, ok? E aí a gente fecha a chave de ouro de hoje. Não esquece, sempre consultar aí as suas anotações e prestar muita atenção no tema, no seu argumento 1, no seu argumento 2. Fechou? Tô contigo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí à correção das questões do simulado que foi proposto para vocês aí durante essa última semana. Espero que você tenha feito as questões direitinho, pesquisado nos livros, de repente tirado dúvida com o seu professor. Esse momento de estudo sistemático seu é muito, muito importante para o seu desenvolvimento, para você conquistar aquilo que você quer aí no final do teu ensino médio, tá certo? Então a gente vai corrigir as questões de biologia nessa área da biologia tão legal que é a zoologia, não é mesmo? Logo nessa primeira questão aqui, a gente já tem um cladograma, que conforme nós aprendemos lá no primeiro bimestre, lá no primeiro semestre, é uma forma de você diagramar, né, de você escrever, de você representar esquematicamente a relação existente entre os seres vivos. Lógico, tudo isso dentro daquela área da biologia da filogenética, né? Em que você coloca seus critérios e você projeta relações existentes entre esses seres vivos por características que eles compartilham. Ou seja, quanto mais características compartilham, mais próximos evolutivamente eles são. É importante a gente dizer que esse é um raciocínio baseado na teoria evolucionista, tá certo? Então, os pesquisadores colocam seus critérios e fazem esses esquemas. A gente que cremos aí no nosso Criador e entendemos que a teoria criacionista é a mais correta, a gente estuda, a gente entende, porque é o paradigma, né,
mas a gente tem as nossas discordâncias a esse respeito. Mas, enfim, você vai fazer o Enem e esses cladogramas vão aparecer, por isso é importante nós estudarmos aqui. E aí a gente tem esse cladograma que mostra a história evolutiva desses grupos, né? Lógico, de acordo com a teoria da evolução. E ele tem aqui 3 assertivas que você precisa dizer se elas estão corretas ou não. A primeira, os peixes cartilaginosos são ancestrais dos peixes ósseos, lógico, isso com base no cladograma. 2, aves e peixes cartilaginosos não têm parentesco em comum. 3, anfíbios, répteis, aves e mamíferos formam um táxon monofilético. Tá? Lembrando que táxon monofiléticos são aqueles grupos que compartilham um único ancestral comum. Analisando o cladograma, a gente chega à conclusão que apenas a afirmação 3 é aquela correta, tá certo? A gente vem aqui para a próxima, tem um texto bastante grande aqui, eu não vou ler o texto com vocês, mas eu vou ler a pergunta. Ó, quase 20 anos essa questão aqui, hein? Mais ainda, 98. O texto anterior cita alguns exemplos de animais que vivem em Jurubatiba e podem ser classificados como... Então veja, o texto ele fala sobre esse parque nacional e ele menciona animais. E por meio da leitura do texto, você precisa identificar quais as classes dos animais que estão ali. Resposta correta é a letra D. Você vê ali que eu até deixei em negrito, né, os animais que ele menciona. Então você tem jacaré, que é réptil, capivara, que é um mamífero roedor, lontra, que é um mamífero, tamanduá-mirim também é um mamífero, e aves, peixes, né, de água doce e de água salgada, tá certo? Então essas classes do texto, a alternativa correspondente à letra D. 3. Sobre os peixes, é correto dizer que os tubarões e as arraias são peixes dotados de esqueleto cartilaginoso? Sim, são os elasmobrânquios, né? São aqueles peixes cartilaginosos que têm ali as fendas que por onde a água sai, passa pelas brânquias, eles fazem as trocas gasosas, né? Os dotados de esqueleto ósseo são hoje o grupo menos numeroso? Não, os de esqueleto ósseo são os mais numerosos dentro da superclasse dos peixes. Agnatos possuem mandíbula? Não, agnato justamente, literalmente, significa sem mandíbula. E D, sua epiderme possui glândulas produtoras de um tipo de muco que aumenta o atrito? Não, o muco ele tem função de diminuir o atrito com a água e facilitar a natação. Por isso a letra A é a correta. E aí nós temos, então, o exercício 4, em que nós temos um animal aquático. Veja que interessante, né? Você olha esse desenho e fala, nossa, parece uma esponja. Que também é um animal, mas veja que eu tenho estruturas que são diferentes, eu tenho tecidos, eu tenho órgãos ali, né? Tenho ânus de esponja, não tem ânus. Então, segundo as suas características estruturais, esse animal deve ser classificado como? Então, vamos lá. A gente tem nas alternativas A, porífero, B, equinodermo, C, protocordado, D, agnato e E, gnatostomato. Agnato são os peixes sem mandíbula, gnatostomato são os peixes com mandíbula. Porífero eu já disse que não é. Equinodermo é o grupo dos ouriços e da estrela do mar. Então sobra o protocordado, que é um desenho esquemático representando a assídia, que tem a notocorda na forma de larva, mas na fase adulta ela é séssil e tem essa estrutura aí, tá certo? Espero que você tenha conseguido fazer os exercícios muito tranquilo, né, gente? Espero que você tenha também, isso tenha contribuído para você se preparar para no seu ensino médio aí no final você poder prestar o seu Enem com tranquilidade. Até a próxima, a gente se vê no 4º bimestre. Você já fez seus exercícios, seu simulado e agora juntos vamos corrigir as questões relacionadas a princípios básicos de uma onda. Vamos lá? A primeira questão selecionada é uma questão do Enem que fala sobre um eletrocardiograma. Diz que ele é um exame, né, cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração.
A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal em função do tempo, tá? Sinal em função do tempo. De acordo com o eletrocardiograma, agora você vai ficar expert em leitura de eletrocardiograma. Qual é o número de batimentos cardíacos por minuto deste paciente durante o exame? Ele quer saber aqui qual é a frequência. É isso que ele quer descobrir aqui, ó. Qual é a frequência? Só que ele não quer em segundos, em hertz, ele quer em batimentos por minuto. Lembrando que a frequência é o inverso do período. E o que é período? Vocês já sabem me dizer, porque a gente já estudou. Período é o tempo de uma única oscilação. Vamos olhar ali no eletrocardiograma e ver qual é uma única oscilação. Ó, uma única oscilação está demarcado aqui. Qual é o tempo que ele leva? Vamos contar? Se cada quadradinho é 0,2, temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, o período é 5 vezes 0,2, que dá 1 segundo, tá? Deu 1 segundo a cada 2 picos. Só que ele não quer em segundos, ele quer em batimentos por minuto. Então, se um minuto tem 60 segundos, então eu vou dividir este valor por 60. Então, o período vai ser 1 sobre 60 minutos, né? Agora, volto aqui e substituo. 1 dividido por 1 sobre 60. Quando faço divisão de fração, mantenho e vou inverter o segundo, que vai dar 60 batimentos por minuto. Super saudável, tá bom? Então, esse é os batimentos cardíacos do paciente durante o exame. Vocês acertaram? Excelente! Vamos para a próxima questão, então? Nessa questão, ela fala sobre uma tirinha de Maurício Souza. Os personagens de Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira, utilizando 2 latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolveram alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre uma redução de qual característica sonora? Então, se o barbante fica cada vez mais longo, maior também será a dissipação de energia. E se maior for a dissipação de energia, menos intenso, ou seja, mais fraquinho vai ser o som. E se o som vai ficar mais fraco, o que ele reduz? Frequência? Período ou amplitude? Lembrando, frequência é o número de oscilações, período é o tempo de uma oscilação e amplitude é o tamanho da onda, ele está relacionado à energia. Se quando eu aumento o fio, eu vou fazendo que a energia se dissipe, o som vai ficando menos intenso, mais baixinho, o volume vai se reduzindo cada vez mais. Isso significa que está diminuindo, então, a amplitude. Então, resposta correta, letra C. Próxima questão, vamos lá? Essa questão diz que o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia de modo que provoque uma trepidação e ruído quando a passagem do veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando um barulho peculiar. Considere um veículo que passe a uma velocidade de 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Então, a cada 8 centímetros vai haver uma trepidação, tá bom? Ele quer saber a frequência a vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem desse sonorizador é mais próxima de. Então, vamos lá. A velocidade, ela está em quilômetros por hora, tá? Eu preciso transformá-lo em metros por segundo. Divido por 3,6, vai dar 30 metros por segundo.
Aqui ele diz que eles estão separados a uma distância, o sonorizador, de 8 centímetros, ou seja, a cada 8 centímetros ele vai tripidar. Então, é como se fosse 2 picos. Então, 8 centímetros representa o comprimento de onda. Só que é o seguinte, não uso o comprimento de onda em centímetros, sempre em metros. Então, eu divido por 100, vai dar 0,08 metros. Então, se a velocidade de propagação é o comprimento vezes a frequência, que essa é a equação fundamental da onda, eu coloco aqui, ó, o 30, 0,08 vezes a frequência. Então, a frequência vai ser o 30 dividido por 0,08, vai dar 375 Hz. Resposta correta, então, letra C. Muito bem. Aguardo vocês na próxima aula da Chave do Enem. Olá, segundo ano, tudo bem? E aí, estão prontos para a correção? Lembrando que todos esses exercícios foram de edições passadas do Enem. Então, o Enem adora exercício de deslocamento do equilíbrio. Bora então para a nossa correção. Então, você tinha ali algumas situações, né? Então, o exercício da reação, da coloração. E aí ele pode, né? Ele pergunta como que você poderia reutilizar num curto intervalo de tempo o cartão que já estivesse com a coloração rosa. Então, a reação já aconteceu, mas você quer usar, reutilizar, né, esse processo. Para isso, ele dá o ΔH menor que zero. Ele fala que essa reação, ela é uma reação que é negativa, ou seja, que libera energia. Então, o que você poderia fazer, né, para reverter o processo, para deslocar o equilíbrio para o outro lado? Então, nesse caso, aquecer com o secador de cabelos, já que é uma reação exotérmica, ok? Então, para voltar para o lado azul, eu precisaria absorver energia, precisaria favorecer o sentido endotérmico. Beleza? Próxima questão, também deslocamento de equilíbrio, são 3 questões de deslocamento de equilíbrio. Nessa daqui, ele vai falar da formação do carbonato de cálcio, ele te dá a equação, ele te dá novamente o ΔH, porque é uma reação endotérmica, né, positiva, absorve energia, e aí ele falando, considerando o equilíbrio que ocorre na segunda etapa, a formação do carbonato será favorecido pelo, então ele quer formar o carbonato. Então, qual é o momento que vai ser favorecida a formação desse carbonato? Então, é a letra D, com o aumento também da temperatura, ok? Porque é uma reação endotérmica, ela precisa absorver energia para acontecer. Então, nesse caso, absorvendo mais energia, vai formar mais carbonato. E nossa terceira e última questão vai falar novamente sobre uma reação, nesse caso de óxido de carbono, água formando ácido carbônico, e fala que a alteração do equilíbrio anterior, né, que ele apresentou aqui, relacionada ao vazamento do refrigerante nas condições descritas, tem como consequência, então, o que acontece nesse processo? E aí a letra A, liberação do dióxido de carbono para o ambiente, ok? Espero que vocês tenham gabaritado, mas qualquer dúvida, reveja a nossa aula e até a próxima.